Salve nação, beleza? Saudação negro, Rafa Renan aqui e hoje viemos para mais um vídeo. Dessa vez vamos assistir um corte do jogo aberto, um crédito da Band Esporte e também da ESPN, que após vai ter um pedacinho ali comentando sobre o Pedro e o Tottenham, mas a gente vai focar mais nesse vídeo, nessa informação do Pedro pro Tottenham e também do jogo de América e Flamengo no Maracanã. E aí, qual será seu palpite pro jogo? Deixa aqui embaixo nos comentários e também aproveita e deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos assistir junto e no final nós dar aquele papo reto. Falar de mercado da bola, pode ser? Mercado. E não é o zagueiro do Internacional. É não, esse eu gosto, mas esse mercado eu gosto do futebol dele, não é? Agora a gente vai falar do pessoal que tá indo às compras, que está especulando. O Palmeiras... O Flamengo enfrenta o América Mineiro sábado no Maracanã, mas o assunto dessa semana tem sido a janela de transferências. O rubro-negro tem como principal alvo o meia Claudinho. A diretoria, inclusive, recebeu sinal positivo do Zenit para negociar com o atleta, mas questões como valores e forma de pagamento ainda não foram definidas. O jogador de 26 anos deseja atuar no rubro-negro e tem acordo verbal com os dirigentes do clube carioca. A ideia é que ele assine até 2027. Claudinho vê com bons olhos o retorno ao Brasil, principalmente para ser visto pela seleção. A primeira proposta aos russos foi cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 80 milhões de reais. Ainda de olho no mercado, o clube da Gávea consultou a situação do meia Gustavo Scarpa, que está no Nottingham Forest da Inglaterra. A negociação não seguiu, porque o meia informou que deseja permanecer no futebol europeu. Em relação às notícias veiculadas informando que o jogador não estaria nos planos do clube inglês, Scarpa ironizou nas redes, abre aspas, galera viaja nas mentiras. Fecha aspas. O Flamengo teme perder jogadores. O garoto Matheus França tem proposta do Crystal Palace. O volante Vitor Hugo desperta interesse do Lyon, da França. Qualquer proposta que o Flamengo recebe, até por educação, a gente avalia e responde. A gente ainda não respondeu a proposta do Crystal Palace, mas a gente vai avaliar e vai responder no tempo e da forma que a gente julgar adequada. Pedro e Arrascaeta são sondados por clubes da Arábia Saudita. O atacante, inclusive, tem sido observado pelo Tottenham. Quem chega e quem sai, o torcedor está ansioso para saber. O clube tenta resolver tudo o mais rápido possível, até porque o prazo para inscrever jogadores nas competições é curto. Na lista da Copa do Brasil, podem entrar novos nomes até o dia 8 de agosto. Já a Conmebol permite mudanças na lista de 50 atletas até antes do início das semifinais. No Brasileiro, a data limite é 25 de agosto. Começamos o assunto Mercadão da Bola falando mais especificamente dos cariocas e eu falo com você do Flamengo. Bora, Leirão. Pedro, especulado se o Harry Kane sair mesmo lá do Tottenham, o Pedro poderia ser contratado para o lugar dele. Tem mercado europeu ainda, muitos avaliam que foi uma participação rápida, né, lá no futebol italiano. E fora isso, Claudinho, hein? Essa é uma contratação que se vier... Ó, Flamengo, positivo. Loirão, em relação ao Pedro, você falou da passagem dele rápida pelo futebol italiano, o retorno dele para o futebol brasileiro. Ele não consegue, de alguma maneira, ser titular absoluto do Flamengo, né? Sempre há um revezamento com o Gabigol, com ele. Normalmente ele fica mais no banco do que joga. Houve em algum momento o interesse de vir para o futebol paulista. Ele permaneceu no Flamengo e depois começou a se destacar. Jogador jovem, que tem essa característica do 9 de área, né, e que se adapta muito bem ao estilo do futebol europeu. A gente falou aqui há poucos dias em relação ao interesse do mundo árabe no Arrascaeta, muito mais do que no Everton, porque o Everton Ribeiro é um jogador que já tem uma idade mais avançada. Daí, de repente, é o interesse pelo Claudinho. Surgiu até o nome do Scarpa, de ontem para hoje. O Scarpa já parece que quer ficar mais tempo no futebol europeu, quer se adaptar mais. Parece que ele disputou só 10 jogos lá no futebol inglês, então ele tem vontade de ter mais sucesso no futebol inglês, que seria um nome interessante para a volta para o futebol brasileiro. Agora o Claudinho, a passagem dele no Bragantino fala por si só, né? E aliás, eu lembrei agora de um jogo que ele fez Flamengo e Bragantino lá no Maracanã, que ele acabou marcando um golaço, se destacando. Seria uma ótima contratação para o Flamengo.
O Flamengo tá de olho no mercado e só com qualidade. Jogadores diferenciados e necessários para o Sampaoli. Seguinte. Lá então é o Independent. Independent. Com informações ou especulações. Informações, hein? Novo furacão do Tottenham. O jornal coloca... Furacão, eles estão se referindo ao Harry Kane, né? Novo furacão do Tottenham. O jornal coloca Pedro como possível substituto de Harry Kane. O atacante de 26 anos, abre aspas para o Independent. Tem ótimos números pelo Flamengo, com quem venceu a última Conmebol Libertadores e esteve no elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Mais aspas. Caso os Spurs vendam Kane, para onde será que iria o Harry Kane? Pro Real Madrid, será? Bayern de Munique é uma das opções. Bayern de Munique? E PSG também. Caberia no seu time, Harry Kane? Ô, Breno? Brigaria por posição. Brigaria, né? Caso os Spurs vendam Kane, a ideia seria remoldar o ataque para encaixar no estilo mais fluido do novo técnico Ange Postecoglou, ao invés de procurar um nome que possa repor diretamente a qualidade de Harry. Ele sofreu durante passagem pela Fiorentina, é verdade. O Evair dos tempos modernos, o Pedro, não foi bem lá na Fiorentina, né, Elton? Não. Mas o sentimento é de que ele foi para a Itália muito jovem e agora está pronto para jogar por um grande time europeu. Se empolga o Independent, o repórter do Independent, Elton Serra. Como que você vê tudo isso, Elton? Essa possibilidade. O Pedro, será que se daria bem na sempre exigente e difícil Premier League? Eu acho que ele se daria bem na Premier League, não sei se no Tottenham. A gente viu tantos centroavantes irem para a Inglaterra, né? Até o Diego Costa voltou recentemente, estava jogando no Wolverhampton. O Muniz também, o Rodrigo Muniz foi para lá. Muitos outros jogadores nessa temporada, de 9, né, estavam na Premier League, nenhum como titular. Só um adendo rapidinho. Quero mandar um abraço à torcida do Peixe e aos corneteiros que ficavam cornetando o Ângelo, que ajudou o Santos ano passado a não cair no Brasileiro. Ângelo, desculpa. Estreou com assistência no Chelsea. Continue. Pré-temporada causa realmente essa empolgação nos torcedores. Mas o Pedro... O Luan no Corinthians fez gol lá na Florida Cup. Voltando ao Pedro, desculpe. Pedro é um jogador que pode se adaptar à Premier League. Ele vai precisar correr um pouco mais. É um futebol onde o centroavante também participa, é um jogo associativo, principalmente o Postecoglou, ele gosta desse tipo de jogo, né? Vai fazer isso na própria Austrália, fez isso no Celtic também, no Japão, onde ele teve. O Harry Kane tem essa característica de ser um 9 que é um 10 também, né? Voltar para ajudar. Participa muito do momento defensivo. E é um jogador que vem realmente, deu muitas assistências para o Son, inclusive, né? Eu acho que o Postecoglou quer isso também para o Tottenham. Até que ponto a gente não sabe o interesse do Tottenham, precisa também o Harry Kane decidir o seu futuro, mas só de ouvir o nome do Pedro numa Premier League significa que o mercado, de novo, do futebol europeu está observando o Pedro, mesmo ele não sendo titular do Flamengo. Eu acho que seria uma boa contratação. Ele ir para a Premier League seria ótimo para ele. Não sei se o Tottenham é o clube ideal para isso. Mas, tá no Big Six, ele tá ali entre os melhores da Europa, certamente. Eu acho que ele tem uma dificuldade física para jogar. Para fazer esse jogo, né? Ele é alto, mas ele não é forte. E o jogo da Premier League é de contato, é de exigência física máxima. O Pedro não é exatamente um centroavante veloz, é um centroavante técnico, mas na Premier League se exige muita velocidade, muita intensidade, e esse não é exatamente o jogo do Pedro aqui. Claro que ele pode evoluir nisso, vai para lá, passa por um trabalho de preparação física diferente, porque são características diferentes. A qualidade técnica que permite a ele se destacar no futebol brasileiro não é suficiente para que ele se destaque na Premier League. Concorda, amigo Briller? E o Pedro tem algo que joga contra, que é o fato de já ter batido na Europa. Então, os clubes europeus... não ficou justamente por isso. E os clubes europeus são mais criteriosos com esses jogadores que tiveram uma primeira experiência, não conseguiam se firmar e tiveram dificuldade com a adaptação. Então, o Pedro já teria de desconstruir essa ideia,
além de ter 26 anos, que não é uma idade comum de contratação de jogadores do mercado sul-americano pelas principais potências do futebol europeu. Então, por tudo isso, eu vejo como uma possibilidade, sim. A gente nunca pode descartar. O Scarpa conseguiu realizar o sonho de jogar na Europa. Eu ia comentar, o Scarpa foi uma exceção dentro dessa faixa etária. Sim, indo o pro time que ele Nottingham foi também, lutar contra o rebaixamento. Mas então, também não conseguiu se firmar. Né? Também, e até por isso, essa dificuldade de jogadores já com uma idade mais avançada, a gente, para o cenário local, para o cenário brasileiro, o Pedro ainda é muito jovem, tem toda uma carreira pela frente, mas para esse tipo de transferência que envolve altos valores, que tem uma complexidade de tirar um jogador do Flamengo, que é uma potência financeira também, eu vejo que hoje o Pedro tem poucos argumentos para ajudar a convencer numa negociação para ser um substituto do Harry Kane. É claro que eu não imagino nem mesmo o Pedro chegando para ser titular de cara, seria inicialmente uma composição de elenco. O Richarlison, por exemplo, no Tottenham, teve dificuldade de adaptação e foi o 9 da seleção na Copa do Mundo. Então, para a gente ter a dimensão do que é esse desafio de jogar na Premier League, de jogar num grande, o Pedro, caso conseguisse concretizar essa negociação, para mim, chegaria para a composição de elenco e lutar por espaço no time do Tottenham. E vamos falar o português claro. Na minha opinião, pelo menos, vocês sabem que eu sou fã do futebol do Pedro. O Harry Kane está muito acima, não está? Muito, claro. Muito acima. Sim. O Pedro teria que evoluir muito como jogador, na parte física, como na intensidade, para, vamos dizer assim, o torcedor do Tottenham que está acostumado ao Harry Kane, falar, olha, o cara que chegou e não estamos com saudade do Harry Kane. Não, se você fala Concorda, eu estou exagerando? Se você fala que o Pedro é o Evair dos tempos modernos, o Harry Kane seria quem? Não sei, porque aí o Harry Kane é um jogador britânico, inglês. E o Evair original... Tem que pensar no Michael Owen. Shearer. Tem que pensar no Gary Lineker. Alan Shearer. Gary Lineker, Alan Shearer, Michael Owen. Esses caras que eu tenho que pensar para comparar. Tá certo, Eugênio? É isso. Respondi bem ou fugi da pergunta? Não, respondi bem, né? Você Ele tentou me colocar em pé. Ele é malandro. Eu acho que o Quer Lineker jogar ainda não. Mas o Shearer, que foi um grande centroavante, acho que é uma boa. Gary Lineker foi artilheiro da Copa do Mundo. Sim. E o Evair original, ao qual o Abel se refere, foi para a Itália, como o Pedro, e lá ele jogou. Sim. E lá ele jogou. Voltou para o Brasil e arrebentou. Quando mas eu brinco, ele faço foi essa para lá e comparação, jogou, né? me lembra muito a elegância, a técnica, que o Evair tinha muito, o Pedro também tem. Mas o Evair foi realmente um craque. Jogou muito no Guarani, jogou muito no Palmeiras, jogou muito no Atalanta. Eu acho que se o Pedro fosse para Fulham, Brighton, Wolverhampton, ele seria titular. No Tottenham tem esse peso. O Tottenham tem uma referência hoje no ataque e você tirar essa referência, a grana que é o último ano de contrato, né? Por isso há uma possibilidade de negociação, a troca seria realmente um impacto para o torcedor. Talvez em médio e longo prazo seria uma ótima opção. E eu acho até que o Tottenham precisa de uma opção, mesmo se o Harry Kane... do Tottenham uma pancada gigantesca no clube. E para tentar amenizar isso, o clube teria que fazer um investimento num grande nome do futebol europeu, já reconhecido por lá. É um peso muito grande se acontecer isso para o Pedro, chegar lá sem experiência de futebol europeu. E a resposta de substituir o Harry Kane? Para ser a resposta, justamente, à saída de um dos grandes ídolos do clube, né? Atualmente maior ídolo do clube. Futebol inglês. Aliás, me lembrou aqui o Leão. Ele é um camisa 10 e faixa da seleção inglesa. Me lembrou o Leão aqui, nosso preferir. editor-chefe, Eugênio. Eu confesso que eu não lembrava disso. Ele foi artilheiro o Harry Kane foi artilheiro da Copa da Rússia, é isso? Com 6 gols? Isso. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então pronto, já está mais perto do Gary Lineker, que também foi artilheiro. O Gary Lineker foi artilheiro lá em 86. Mas acho que o nível é outro. Mas é um grande jogador. Eu acho que a comparação com o Shearer é mais correta. E do lado do Flamengo, não vale a pena vender o Pedro, porque a quantia que chegaria de uma proposta para o Pedro dificilmente seria desses atacantes que saem com 18, até mesmo antes, caso do Endrick. Então seria ali, talvez, numa faixa de 20 milhões de euros. Vale a pena o Flamengo se desfazer de um centroavante como o Pedro por essa quantia, sem necessariamente ter a urgência dessa grana? Eu vejo que não vale. Vem muita grana, depende do clube que está vendendo aqui no Brasil, né? O Flamengo costuma vender bem.
Tem Não, mas clube que mas no vende caso suas do Pedro- joias por valores baixos. Mas no caso do Pedro, a idade. São 26 anos, não é um jogador de 18 mais. Olha, vem Nação, vamos lá falar sobre o mercado da bola. Tem essa da proposta aí do Tottenham em cima do Pedro. E você, será que o Pedro substitui a Harry Kane, um dos melhores jogadores que joga atualmente na Inglaterra, no futebol inglês? Deixa aí embaixo no seu comentário. E o Scarpa já falou que não vai voltar para o Brasil no momento que o plano de vida dele é jogar na Europa e também jogar nos Estados Unidos. Então, esquece essa proposta aí, provavelmente é muito difícil, quase impossível ele voltar para o Brasil, tanto para jogar no Palmeiras, tanto para jogar no Flamengo. A gente tem que ser sincero, né, rapaziada? Queria também pedir para sua opinião aqui embaixo sobre o mercado da bola, quem você contrataria, quem você não contrataria, se é uma boa proposta ou não, entre Claudinho, entre outros jogadores, o que você gostou também da contratação do Alan. Queria que você deixasse aqui embaixo no comentário para a gente debater. E também o seu like e sua inscrição. Tamo junto, meus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.